Olá Pedro, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para falarmos sobre espiritismo e para mantermos os nossos diálogos espíritas. Boa noite. Aproveito para apresentar o Pedro, que é da Maia e está-se a preparar para ser um piloto de aviões comerciais, portanto está nessa luta. E é isso. E eu aproveito para apresentar a ti, César, o César Melainho, que é de Guimarães. Estamos a alguns quilómetros de distância e aproveitamos este meio para nos aproximarmos mais e debatermos um tema que gostaríamos de divulgar a todos que nos estão a ouvir, que é sobre o espiritismo. É verdade, Pedro. Estes diálogos espíritas são diálogos que nós já temos tido e que nós decidimos iniciar a publicação desses mesmos diálogos, em que somos dois amigos que resolvemos partilhar as nossas reflexões, acima de tudo, sobre a doutrina espírita. E para hoje eu pensei iniciarmos com um tema muitíssimo importante, que é e o que não é o espiritismo. E existe bastante confusão, bastante desinformação, bastante ignorância em relação ao tema. Muitas pessoas até se aproveitam do tema, da ignorância, para poder enganar as outras pessoas. E no fundo desinformam em vez de informar, não é? Exatamente. É uma grande confusão. É verdade. E então, o que é que tu me dizes de começares a falar um pouco sobre o que é o espiritismo? Antes de dizer, só para referir, estamos aqui no site da ADEP, Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, para quem não conhece. É uma associação que faz um trabalho muito bom a nível de divulgação espírita. Tem o Jornal de Espiritismo, tem os cursos básicos de Espiritismo, enfim. Mas vocês podem explorar o site www.adepportugal.org. E então diz lá, Pedro, o que é o Espiritismo? Muito bem. Eu, como testemunha do Espiritismo, e convém referir que os meus antecedentes eram católicos, praticantes, portanto fui educado em costumes católicos, como a grande maioria da população europeia e portuguesa, mas dos valores dos quais me afastei por achar que teria um exercício do pensamento e comecei a ser espírita sem ter a própria noção de que era espírita. Portanto, o espiritismo é um conceito muito amplo de conhecimento. Antes de mais, convém referir que o espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. É uma ciência que investiga os factos espíritas. Como filosofia, explica-os. Como ética, dá-nos um roteiro moral para as nossas vidas. Pode-se definir como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza e destino dos espíritos, bem como as relações existentes entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. O espiritismo, ou doutrina espírita, como queiram chamar, foi codificado por um professor francês de meados do século XIX, Allan Kardec, como muitos conhecerão. Esta doutrina surgiu como resultado de muitos estudos feitos por esse homem, que no início não acreditava na comunicação dos espíritos, tal como tu, César, que eras ateu. É verdade. E que, através dos seus estudos, portanto, Allan Kardec era um estudioso da física e de várias áreas da ciência, portanto, convém salientar que o espiritismo fundamenta e investiga através da ciência, em todos os ramos da ciência,
e surgiu, portanto, o resultado destes estudos ao longo de alguns séculos. Portanto, convém referir também, César, que o Espiritismo existiu e existe desde sempre, muito sem ter o próprio homem a noção disso. Só depois do nosso divulgador, do nosso grande impulsionador, digamos, da codificação, é que se fundamentou na sociedade e existiu então um grande movimento espírita na humanidade. Portanto, este homem não acreditava no início. Depois, ao longo dos estudos, da comunicação e da comunicação com os espíritos, é que se fundamentou o conceito e a definição do que é o espiritismo, que eu acabei de, no fundo, de resumir. Não é? É verdade. As palavras. Só este conceito de espiritismo dava para muitos diálogos espíritas, sem dúvida nenhuma. E em relação ao professor Allan Kardec, ele realmente era uma sumidade em várias áreas, era uma pessoa com grandes conhecimentos nas ciências, também na educação, portanto ele era um educador, ele era um pedagogo, portanto o espiritismo foi muito bem codificado por ele e foi bastante estruturado de forma sólida e lógica, racional, que até os dias de hoje encontramos sempre muita satisfação na leitura das obras espíritas. Eu gostaria de salientar duas coisas depois, César, Sim. Que são os princípios fundamentais do espiritismo. Sim. E também queria salientar que a doutrina espírita, o espiritismo, baseia-se em factos e não foi a criação de um homem. Isto é verdade. Fique bem claro para as pessoas não pensarem que é uma invenção de alguém que se lembrou, através de ciências, de uma interpretação. Portanto, claro que isto é fruto de várias interpretações, mas não foi criada por um homem. Portanto, é o resultado de anos de estudos metódicos. É assim, Pedro, se o espiritismo fosse a criação de um só homem, então esse homem com certeza seria Deus. É uma excelente resposta. Não é? Por isso, sem dúvida que não pode ser, portanto, que quem conhecer a codificação espírita, que é composta por cinco livros básicos, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Céu e o Inferno e a Gênese segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, que é a obra que retrata, que fala sobre a justiça divina. A justiça divina, exatamente. É. Então, agora temos que falar um pouco também sobre o que não é. E é aqui que as confusões também são muito fortes. Sim, e vamos avisar os nossos queridos ouvintes que era para estarem atentos. É importante saber, não é? Exato. Saber o que não é, porque Exatamente. Afinal de contas não basta só saber o que é. E então, o espiritismo não se compadece com negócios ou negociatas, isto sem dúvida nenhuma. Se os caros ouvintes se deslocarem a uma associação espírita, podem ter certeza que nessa mesma associação espírita que forem, ou nessas mesmas, não vão cobrar e nem tão pouco aceitar dinheiro por seja lá aquilo que for a nível pessoal, isto é, tipo a nível de palestras que vão assistir, a nível de cursos, a nível de ajuda espiritual, a nível de ajuda fraterna, portanto, nada disso é cobrado. Os livros, evidentemente que são, porque tiveram que ser criados, não é? Portanto, houve um custo, mas também é de alertar que os livros nas associações espíritas, os livros espíritas nas associações espíritas,
são a preços muito mais baixos do que nas livrarias. Então, onde houver comércio, aceitação monetária, o espiritismo não está aí, evidentemente que não. Nem sequer se aceita tão pouco o Deus que quiser, porque o Deus que quiser já implica dar alguma coisa, e então isso já era dar. A nossa rejeição, ou a rejeição dos espíritas e das associações espíritas pelo dinheiro, prende-se com vários aspectos, mas acima de tudo porque, sendo a doutrina espírita uma doutrina cristã, baseia-se no princípio de Jesus, que disse que dai de graça o que de graça recebeste. Portanto, se nós estamos a prestar um serviço que Deus nos proporcionou prestar, isto é, que é um conhecimento que não foi criado por nós, não foi criado por nenhum homem, portanto é uma obra, vamos assim dizer, divina, uma obra de Deus. Então nós não temos o direito de cobrar seja o que for a quem se desloca uma associação espírita. Ora, os espíritas não colocam anúncios nos jornais, publicando os seus dotes e prometendo a resolução dos problemas alheios. Isto é que é um grande problema na sociedade portuguesa e se calhar a nível mundial. Vê-se muitas vezes, se calhar tu, Pedro, também já viste muitas vezes anúncios de pessoas que dizem resolver qualquer tipo de problemas das pessoas, sempre com o intuito não é? Ou muitas vezes... Exatamente, vemos muitas vezes isso, na sociedade, nos jornais, não é? É verdade, não é? Portanto, os espíritas não trabalham assim, não atuam assim. Os espíritas atuam nos centros espíritas, em grupo, não atuam sozinhos. Os centros espíritas deve-se também fixar que nos centros espíritas não se vai lá para praticar diálogo com os mortos, nada disso, com os espíritos, não é? Que não estão mortos, ninguém está morto, a morte não existe, o espiritismo matou a morte. Então, nas associações espíritas, acima de tudo, estuda-se espiritismo. Exatamente. E já agora reforço mais uma vez a ideia que o espiritismo é uma ciência que trata portanto, da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Portanto, basicamente é isto. É verdade, é verdade. Então, acho que este tema daria origem a muitos outros diálogos espíritas e aqui estaremos nós para mais um diálogos espíritas em breve. Por isso, fiquem atentos aos nossos programas. Exato, convidamos para assistirem a mais um capítulo, não é? A mais uma audição dos nossos pensamentos, do nosso estabelecimento sem guião prévio, não é? Nós fazemos esta gravação sem nenhum guião, portanto, meramente como se fosse uma conversa em que discutimos ideias, apresentamos a nossa experiência com o contacto com a doutrina espírita. Eu gostaria, César, também depois de deixar um pensamento no final. Ok. Antes de tu deixares o teu pensamento para o final, eu também, tu entraste no tema e eu gostaria também de concluí-lo. Quando tu disseste, e bem, que eu já fui ateu, é verdade. Portanto, eu já fui ateu.
foi uma experiência que eu vivi na minha vida. Não foi, digo-lhe já, muito positiva, porque sendo eu ateu e não aceitando eu Deus, automaticamente eu estava de certa forma afastado de Deus, não é? Ele sempre esteve lá, eu é que não o via, vamos assim dizer. Mas foste questionado, não é? Várias questões. Exato, portanto, quando eu comecei surgiram para uma grande mudança, não é? Exatamente, quando eu comecei a ter contacto com o espiritismo através da internet, como estamos agora aqui, eu comecei a perceber a grandeza a pouco e pouco, não é? Ou seja, foste descobrindo as respostas, não é? Sim, que não as sim, tinhas sim. em mais lado nenhum, com certeza. É verdade, é verdade. Aliás, diga-se de passagem, eu deixei de ser ateu, posso dizê-lo, deixei de ser ateu porque os princípios religiosos da religião católica, onde estava inserido, não é, na sociedade, não os aceitava e não encontrava, ainda hoje, não encontro lógica em muitos dos princípios religiosos. Então, isso é muito curioso, porque muitos ouvintes e muitos seguidores da doutrina espírita, neste momento, uma das grandes frases em comum e que tu disseste e que eu também me enquadro, é que na doutrina espírita encontramos as respostas para as quais não obtínhamos em muitos outros caminhos. é verdade. Esse é um testemunho fantástico. Eu penso que sim, eu penso que a nossa vivência é muito, muito rica, porque a nossa história, não é? Nós somos os autores da nossa história, Deus deu-nos o livre-arbítrio para nós sermos os autores da nossa história. Pensadores das nossas ideias próprias. É verdade. Então, eu comecei a ver na doutrina espírita, sei lá, algo fantástico, não é? Que eu não tinha encontrado em lado nenhum. E aproveitei e comecei cada vez mais a estudá-la. E hoje digo-me espírita e sou espírita, adepto da filosofia espírita, porque sou livre pensador. Eu sempre quis ser livre pensador e sempre fui livre pensador e continuarei a ser livre pensador. E fica aqui uma grande sugestão para todas as pessoas que gostam de pensar e que não gostam apenas de sentar no sofá e mexer no comando dos canais. Aqui fica uma grande sugestão para que o pensamento e o exercício do pensamento floresça em muitas outras cabeças, não é? Sem dúvida, porque, como disse o nosso mestre amado, Jesus, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Não a libertação da salvação, porque a salvação nós não precisamos de forma nenhuma, ninguém precisa de se salvar. Isso até é um motivo para mais um diálogo espírita que vamos ter, com certeza. Por isso, é por aí, portanto, acho que o tema ficou bastante claro e esperamos que os nossos ouvintes possam também raciocinar e refletir. Exato, eu apenas gostaria depois então de rematar e aproveita já com agora uma frase que Allan Kardec escreveu. Força. Portanto, esta frase vai muito de encontro à tua experiência da fé e de todos os ouvintes que nos estão a ouvir que são ateus. Esta frase, como muitas frases inspiradoras de vários pensadores ao longo da humanidade. Então Allan Kardec escreveu o seguinte: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal.
Portanto, deixo estes dois pensamentos que são Fantástico. um reforço de tudo aquilo que nós viemos a falar neste primeiro capítulo. É verdade. E é isso, Pedro. Olha, boa noite e até ao próximo Diálogos Espíritas. Então, com até uma certeza. próxima, César. Até à próxima.